Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem. Eu sou o host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. Hoje a gente vai ter um episódio sobre xadrez. Brincadeira, nada disso. Tô brincando aqui porque a gente tem como convidado o Thiago Cucato. Ele é gerente de experiência do cliente na Rodobens, só que um dos hobbies dele é o xadrez, que eu não sabia, Ti, que o nome de quem jogava xadrez era né, na verdade, enxadrista. É isso mesmo, né? Isso aí, Cris, isso aí. A gente tenta, né, desenvolver um hobby, né, bem particular, né, jogar xadrez no dia a dia. Carrego desde criança, participando de campeonatos escolares e depois campeonatos municipais. E acho que é muito bom para o meu desenvolvimento também esse hobby no dia a dia. Não, com certeza, cara. Estratégia, né? Xadrez é estratégia e cálculo ali. Tem que tomar decisão num determinado período de tempo, né? Exatamente. É muito legal. Cara, prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Eu sei que a agenda tá super corrida aí. Obrigado pelo convite, Cris. Eu sou um telespectador, né, acompanho o ACXcast já há um bom tempo, então vai ser uma honra poder aqui partilhar um pouquinho da minha experiência, falar um pouco da Rodobens e tudo que a gente tem feito de experiência do cliente lá na empresa. Pô, legal, Ti. Cara, e eu fico muito feliz porque você acompanha a comunidade, né? Você Sim, sempre tá nos meetups, no All Summit, ganhou, né, exato. prêmios no All Summit também. E é muito legal ver a trajetória das pessoas se envolvendo na comunidade, como elas estão tracionando mudança dentro da organização que ela trabalha e atua. Antes da gente falar da Rodobens, eu queria entender o seu background. Você se formou em quê? O que que você fez até chegar a essa posição que você está hoje, que é gerente de experiência do cliente lá na Rodobens? Boa. Eu acho que esse meu hobby de jogar xadrez diz muito sobre mim, né? Desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito analítica, muito voltada para números, né? Para essa visão de estratégia. E acabei optando pela minha formação em economia, né? Legal. Então eu sou economista formado na Universidade Federal de Mato Grosso, né? E desde o começo da faculdade eu tinha muito claro que eu queria trabalhar em grandes empresas no Brasil, né? Então comecei a minha trajetória profissional ainda como estagiário, logo no meu quinto semestre da faculdade, né? Participando do programa de estágio da Ambev. Então lá eu Legal. trabalhei numa área de apuração de resultados, ainda voltados muito para números. Depois eu passei pela Unilever também, com uma experiência ali trabalhando com grandes redes de varejo, até que tive a oportunidade de ser aprovado no programa de trainee da Rodobens. Legal. É nesse momento que começa a minha história como colaborador da Rodobens e a minha história como um profissional de experiência do cliente, né? Porque na época que eu fui aprovado, 2019, a empresa estava passando por um processo de transformação digital, né? Tá. Então era aquele momento onde se falava muito dessa digitalização dos negócios e a gente tinha um conjunto de projetos, né, mapeados como projetos estratégicos e Uhum. dentre eles tinha um de mapeamento de jornada do cliente, né? Legal. Então a gente sabe, né, na empresa a gente acredita muito que a centralidade no cliente precisa, né, ser a essência do nosso negócio e naquele momento entendia-se que vamos fazer um trabalho robusto de mapeamento das jornadas dentro do nosso modelo de negócio. Então, como trainee, eu tive o desafio, né, de conduzir esse projeto com outros profissionais de experiência do cliente da Rodobens, e foi aí que eu me encantei com experiência do cliente, né? Conhecendo um pouco de como que isso impacta na vida das pessoas, impacta no negócio, eu entendi que era um caminho muito legal para que você se preencha como profissional e também como pessoa, né? Sendo esse Exatamente. representante do cliente dentro da empresa, né? Sendo essa pessoa que traz a voz do cliente e multiplica ela dentro da companhia. Então, no momento que eu, né, entreguei esse projeto como trainee, eu já tinha muito claro que, olha, eu quero seguir uma carreira voltada para a experiência do cliente. Não tem como o cliente não fazer parte de uma empresa, né? Então, comecei a me desenvolver, então conheci a comunidade, comecei a buscar por pessoas referências sobre o tema para consumir conteúdo, para aprender, porque até então
meu background era muito técnico, muito Aham. analítico, desde da minha formação e das minhas experiências anteriores. Então, eu precisaria conhecer um pouco mais de conceitos, de ferramentas, de práticas voltadas para cliente. Nesse período também eu fiz uma especialização em gestão da experiência do consumidor na Legal. ESPM, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, de ferramentas e conceitos, e comecei a trilhar a minha carreira na Rodobens. Então, de trainee, né, tive a oportunidade depois de ser alocado efetivamente numa posição de especialista em CRM, né, Aham. então muito mais prático, né, então como que a gente aplica tudo que foi feito no projeto de mapeamento de jornada, em jornadas de comunicação, de relacionamento com esse cliente, então eu já comecei a, de uma forma prática, atuar com a experiência do cliente mais de um outro departamento, que era esse de CRM. Legal. Tive a oportunidade de ir evoluindo, né, em CRM, com cargo de liderança, até que a Rodobens entendeu que era o momento da gente voltar a ter uma área exclusiva de experiência do cliente, né, para pensar nesse tema de uma forma mais estratégica e para ser um ponto de apoio também de toda a companhia que estava naquele movimento de Excelente. centralidade no cliente, né. Então, em 2023, eu tive essa oportunidade, né, de reimplantar, eu digo, porque a gente já teve esse time de experiência do cliente na Rodobens, a Uhum. gente, né, a nossa empresa, ela tá muito relacionada com clientes, com parceiros, então faz parte da nossa essência, mas em Tá. determinado momento estava mais disseminado, estava mais Aham. distribuído na companhia. Em 2023, a gente optou por voltar, centralizar, pensar estrategicamente. Aí eu tive essa oportunidade como coordenador de experiência do cliente, a gente estruturou processos, rituais, que é muito importante no dia a Uhum. dia da gestão da área. E em 2024 foi quando eu tive um novo reconhecimento como gerente de experiência do cliente da Rodobens, quando a gente deu um passo além da centralidade no cliente na companhia e fincou ela na nossa estratégia, né? A gente Legal. passou por um processo de revisão estratégica para entender os próximos passos da companhia e a gente consolidou que realmente não tinha como a gente avançar mais sem colocar o cliente no centro. Então a nossa área ganhou um pouco mais de corpo, um pouco mais de robustez. E hoje, quando a gente fala de experiência do cliente na Rodobens, a gente tem um papel de multiplicação da voz do cliente, de ser aqueles agentes da mudança no dia a dia para apoiar todas as pessoas que são protagonistas dessa experiência, né? Legal. A gente trabalha muito colaborativamente na empresa, né? Eu falo muito com um time que nós teremos as nossas entregas, mas as maiores entregas estão, né, nas áreas, né? Nas Uhum. áreas que pensam no cliente, nas áreas que olham para o processo e refletem de como isso impacta no cliente. Então, eles também são esses protagonistas, né? Nós somos as áreas, mas todos são protagonistas da boa experiência. E além disso, hoje na nossa área de experiência do cliente, a gente também cuida de plataformas como aplicativo, como outras plataformas logadas que a gente cede para o nosso cliente, e a gente precisa ser espelho dessa boa experiência, né? Então, Exatamente. a gente precisa ser ali um propulsor de olhar para a nossa ferramenta e falar, ela realmente reflete os anseios dos nossos clientes e estamos, né, atuando como a gente preza na nossa área, a gente tenta verbalizar com os nossos colegas de trabalho. Cara, muito legal você contar dessa jornada, porque eu acho que tem muita gente que tá nos assistindo e é um ciclo de maturidade, né? Sim. Que vocês passaram. Antes tinha área e depois atuou nos projetos, aí a área não teve mais a área e voltou com a área agora com muito mais robustez. E muito legal você falar que você começou como trainee, né? Porque o trainee ele tem a experiência de passar por todas as áreas da empresa. Sim. E quando a gente fala de experiência do cliente, isso é muito legal, porque você precisa ter o conhecimento do legado da empresa, e CX é matricial, né? Ela passa por todas as áreas. Então, por mais que tenha uma área ali que dê tração, né? Que dê propulsão para isso, na verdade o CX na ponta é para quem aplica ali no dia a dia. Bom, muito legal, Ti. Todo mundo conhece Rodobens, eu acredito, né? Mas eu queria que você desse em números, né? A grandeza da Rodobens, empresa brasileira, Sim. né? E com os números bem interessantes. E falar um pouquinho também das unidades de negócio, Claro. né? Porque eu sei que tem algumas unidades de negócio que vocês atuam, que vocês são referências aí. Sim. E, pô, fala um pouquinho pra gente. Claro, é um prazer falar da Rodobens, né? Porque eu trago a
que a minha carreira começou na Rodobens em 2019, no programa de trainee, mas eu sou natural de São José do Rio Preto, e se tiver alguma pessoa de São José do Rio Preto assistindo ao podcast, Cris, com certeza essa pessoa vai conhecer muito da Muito bem. Rodobens, porque a empresa é de lá, né? A nossa Legal. matriz é de São José do Rio Preto, e a gente foi de São José do Rio Preto para todo o Brasil, e hoje a gente tem até operação na Argentina, né? Quando a gente olha a nossa holding como um todo. Mas Legal. em resumo, quando a gente fala da Rodobens, né, é importante a gente pensar numa empresa que é uma plataforma de serviços financeiros alavancada por meio de uma rede de varejo automotivo. Tá. Né? Então, como que a gente se divide na Rodobens? São 5 unidades de negócio principais. Né? Então, quando nós temos aqui a plataforma de serviços financeiros, nós somos uma administradora de consórcio, Uhum. uma corretora de seguros e um banco. Né? A nossa administradora de consórcio é o carro-chefe da Sim. nossa companhia. Né? É um mercado que vem se desenvolvendo intensamente nos últimos anos, e a Rodobens vem sendo uma das propulsoras de inovação, né? Dessa evolução do Mas aí não é mercado. só consórcio de carro, né? É consórcio no geral, né? No geral, de Imóvel. imóveis, serviços, Uhum. motos, caminhões, né? Uhum. Nós, como administradora de consórcio, começamos com caminhões, Aham. por causa da nossa, né, da nossa origem no Aham. varejo automotivo. Sim. Mas aí o mercado se desenvolveu, trazendo novos produtos. Hoje temos até eletrodomésticos e eletroeletrônicos que podem Que ser legal. comprados com consórcio. Né? E aí no nosso braço de varejo automotivo, nós temos, né, a nossa unidade de negócio de veículos pesados, veículos comerciais. Então nós somos Uhum. representantes da Mercedes-Benz no Brasil, são Legal. cerca de 28 concessionárias espalhadas pelo Brasil Brasil todo. inteiro. E também temos o nosso braço de veículos leves, de passeios, de carros. Né? Então nós somos aqui representantes da Toyota, da Hyundai e também da Mercedes-Benz Automóveis espalhados Legal. no Brasil. Eu gosto de falar um pouco do nosso das nossas unidades de negócio, do nosso posicionamento, porque a gente começa a entender um pouco da relação de cada um deles. Né? Uhum. Quando a gente olha para um consórcio, esse consórcio se relaciona fortemente com o varejo automotivo, porque é uma forma também das pessoas acessarem esses bens, né? Comprar os caminhões, comprar os carros. Quando a gente vai para seguros, os seguros é uma forma de proteger esses bens que as pessoas compraram. E o nosso banco também, ele entra como uma alternativa de aquisição, né? Se o cliente entende que o consórcio não é adequado para o momento que ele vive, nós temos a oportunidade do banco para que ele faça uma operação de crédito e compre o carro, o caminhão que ele tem endereço. Né? O nosso banco, ele é um banco mais fechado no ecossistema da Rodobens, então ele está basicamente dentro das nossas concessionárias. Quando a gente fala de varejo automotivo, nós somos muito forte na região do agro, né, no norte do país. A gente tem operação no interior de São Paulo, mas também muitas operações em Mato Grosso e Pará, que a gente desenvolveu bastante Legal. em veículos comerciais. E aí, falando um pouco de números, né? Nós somos uma companhia aberta, né? Então a Rodobens, ela tem um portal de relacionamento com investidores. Se as pessoas tiverem interesse, elas podem consultar. Legal. E no último ano, né, em 2024, a gente fechou com cerca de 240 mil clientes ativos na Rodobens, então é um número bem expressivo para o tamanho da corporação. Nós temos, né, um volume de negócios gerados na ordem de 17,8 bilhões, né? Então, de todas as vendas que a gente faz, né, a gente chegou nesse patamar aí de aproximadamente 18 bilhões, foi um resultado recorde, né, no fechamento do nosso ano, dando um pouco da dimensão do varejo automotivo, né? Quando a gente fala de, o que é o varejo automotivo? Loja de carro e loja de caminhão. A gente está falando de um cliente que está comprando um caminhão ou comprando um carro, que foi o exemplo que eu dei. No ano passado, a gente teve cerca de 25 mil veículos vendidos nessas unidades, e uma vez que essa pessoa começa a utilizar esse carro, começa a utilizar esse caminhão, tem a necessidade de manutenção, seja preventiva, sejam corretivas, serviços, peças, pneus. E aí a gente está falando de mais de 131 mil passagens em todas as nossas concessionárias no decorrer do ano. Então, são muitos clientes, são muitas interações, né? Então, a gente sabe do tamanho do desafio aí de olhar para a Rodobens na perspectiva de experiência do cliente. E aí tem um elemento adicional, Cris, que eu não posso deixar de falar, porque é muito importante para o nosso ecossistema, né? Sim. A Rodobens, ela chegou, né, onde ela chegou hoje, nesses 75 anos, a gente está completando 75 anos de empresa esse ano. Que legal. Completamos, né, no final do ano passado, né, mas a gente está comemorando esses 75 anos no decorrer do ano de 2025. Legal. Mas a Rodobens chegou a essas 5 unidades de negócio muito pautada em inovação e relacionamento. Legal. Né? Então, né, a gente nasceu como
uma revenda de veículos comerciais, e aí por meio de relacionamentos com a Mercedes, com outras empresas, com outras pessoas, a gente foi entendendo que essa era uma forma da companhia expandir, né? Uhum. E muito dessa expansão veio por meio da criação de uma rede de agentes comissionados, né? Os nossos parceiros de negócio. Então, quando a gente fala do nosso segmento financeiro, né, nós temos um relacionamento muito forte, né, com empreendedores do segmento financeiro que conhecem o produto consórcio, entendem o valor do produto consórcio e são disseminadores desse produto para pessoas e, né, Pô, que legal. é, outras pessoas próximas, né, que têm Uhum. um interesse no produto. E aí, quando a gente fala de parceiros, de agentes comissionados, a gente tem mais de 5.200 parceiros e agentes comissionados que estão aí distribuídos no Brasil, né, contribuindo com esse desafio da Rodobens, quando a gente fala principalmente nos serviços financeiros, Que é um consórcio e super, seguro. é super importante cuidar da experiência desse público também, né? Super importante, eles são muito importantes para a experiência do cliente também e Sim, eles precisam ter uma experiência encantadora, né? exato. Então, a gente tem, né, uma premissa no nosso time de que sempre que a gente vai olhar para a experiência do cliente, tem outros dois stakeholders que a gente não pode esquecer, né? Sim, Colaborador, a gente precisa também entender fundamental. como que impacta a experiência desse colaborador, que tipo de recurso ele precisa numa perspectiva de experiência do colaborador para ter o impacto na experiência do cliente e o nosso agente comissionado, né? Então a gente sabe que nós temos perfis, nós temos personas diferentes Uhum. desses agentes comissionados e a depender dessa persona, ele tem mais participação, tem menos participação direta na experiência do cliente. Então, quando a gente está pensando nessa jornada, esse parceiro, esse agente comissionado, é um ente muito importante, né? Legal. Para saber até onde a Rodobens, né, serve o cliente final de forma direta, como que esse parceiro participa, de que forma que a gente constrói essa jornada com esse parceiro para que ele também seja um viabilizador dessa boa experiência lá na ponta. E também nós temos, né, olhando exclusivamente para esse parceiro, todo um trabalho de experiência para ele, em termos de solução, em termos de jornada, em termos de engajamento, que aí é focada nessa pessoa parceiro, né? Aham. Essa pessoa parceira como um stakeholder muito importante da nossa empresa. Cara, é muito legal ver esse ecossistema muito ativo da Rodobens, né? Porque, igual você falou, participa em vários momentos da jornada, desde da pessoa ou empresa que compra, sei lá, um veículo, um caminhão, fazer o consórcio desse caminhão, tá lá na agência, na concessionária, e depois fazer os serviços atrelados a isso. E muitas vezes até você pode oferecer mais soluções até para a vida, né, dessa pessoa ali, né? Sim, e tudo que você, né, verbalizou aqui, Cris, é um exemplo claro do nosso propósito, né? A Rodobens, ela se posiciona como o parceiro do próximo passo, né? O Legal, parceiro do próximo passo do nosso cliente, exatamente nesse exercício que você fez, né? legal. Hoje ele está precisando de um carro, amanhã ele pode estar precisando de um caminhão, depois ele pode precisar de alternativas para adquirir o seu novo caminhão, o seu novo carro, ele vai precisar proteger esse Aham, bem, sabe? Ele pode, né, desejar comprar um imóvel, ele vai ter a oportunidade do consórcio. Então, justamente tentar, né, aproximar o nosso cliente desse ecossistema da Rodobens é uma forma que a gente busca refletir esse nosso propósito, né, de ser o parceiro do próximo passo, do nosso cliente, do nosso parceiro de negócio, né, que é a pessoa que eu mencionei agora, de que sim, também é muito importante para a gente, né, ajudar esse parceiro na evolução dos sim. desafios pessoais, dos objetivos que ele tem como empreendedor e como pessoa, e dos nossos colaboradores também, né? E quando a gente fala de colaboradores, lógico, tem os diretos, os indiretos, né, os Sim. parceiros ali. É, quantos mais ou menos hoje na Rodobens? Hoje, falando de colaboradores diretos da Rodobens, nós temos mais de 3.300 pessoas É bastante espalhadas no gente. Brasil inteiro, né? Então, Caramba, são cara. muitas pessoas aí em prol da experiência do cliente, né? Estamos falando de uma operação direta hoje que está em quase todas as regiões do Do Brasil, né? Brasil. Então, é um time muito robusto que a gente tem espalhado nessas nossas 5 unidades de negócio e mais todos os nossos parceiros de negócios, que aí já escala esse número para próximo de 10.000. Caramba, meu. Quando a gente fala no número assim de colaboradores, que a gente está falando, né, 3 mil, 10 mil Uhum. pessoas impactadas ali, eu vejo que sempre há o desafio de cultura,
de como você implementar uma cultura uma cultura de experiência do cliente que vai permear toda a organização. Qual que você acha que é o maior desafio para tracionar isso de uma maneira efetiva, tendo em vista que não é uma virada de chave de um dia para o outro, né? É algo que precisa ser regado, cuidado. Qual a sua visão sobre isso? Cris, acho que o maior desafio é a consistência, né? Porque falar sobre cultura, você mesmo disse, né? Não é uma virada de chave de um momento para o outro. Sim, A gente precisa ter uma visão muito clara de onde nós queremos chegar, quais são os valores, quais são os comportamentos que são valorizados. A exato. gente precisa fazer com que isso chegue às pessoas, a esses 3.300 colaboradores diretos, mais a esses 5.200 parceiros e agentes comissionados que a gente tem, né? E que isso chegue de uma forma que essas pessoas consigam aplicar, né? Uhum. Então, Seja prático, né? exato, a cultura tem, né? Não é aquele quadro na parede com os nossos valores, né? É algo aplicável, é prático, Exato. né? Então, de que forma que a gente fala sobre isso consistentemente, né? E de uma forma que as pessoas consigam olhar para o seu dia a dia e falar assim, nossa, eu estou vivendo isso, estou agindo de acordo com essa cultura, né? Nas minhas Legal. atribuições e nas minhas responsabilidades. E isso é muito forte na Rodobens. Eu posso falar que a gente está com um trabalho de cultura já há alguns anos, e quando a gente retroage, desde do início da companhia, em 1949, nós sempre tivemos pilares de culturas muito fortes, né? E as pessoas que estão lá reconhecem muito esses pilares e conseguem, né, entender ali a importância e a relevância de cada um deles, né? Mas para que isso se traduza em ações práticas, a consistência em termos de comunicação, em termos de reforço, em termos de reconhecimento dos colaboradores, né? Em termos de exemplo também da liderança, eu julgo que é o principal desafio, né? A gente, em 2024, cultura foi um dos principais pilares que a gente assumiu que precisaria ser reforçado do ponto de vista de experiência do cliente, né? Legal. Então, a gente se uniu, nós nos unimos com o time de gente e gestão para Uhum. entender ali, né, como que a gente estava se posicionando numa perspectiva de experiência do colaborador, como que o que a gente estava fazendo em termos de ações voltadas de disseminação de culturas, e buscamos sempre correlacionar o que a gente traz de experiência do cliente com o nosso propósito, com a nossa marca, com os nossos valores, né? Então, né, eu tive um ano de muitas apresentações para vários times da Rodovens, né? E eu sempre abria essas apresentações para falar de experiência do cliente com o tópico cultura, Legal. né? Então a gente tinha feito um depara bem simples, né? De como que a companhia, né, navegou nesses 75 anos e qual que é a importância da experiência do cliente, né? A gente precisa colocar o cliente no centro para saber o que é necessário para ser o parceiro do próximo passo dele. Então a gente Legal. fazia essa associação. Nós temos os nossos 4 valores dentro da companhia, né? Abrir caminhos, construir juntos, gerar valor, é, e prezar da ética, né? Nós Uhum. temos esses 4 valores que norteiam a cultura da Rodobens, e esses 4 valores têm muita relação com a experiência do cliente, né? Então a gente a todo momento tentava fazer esse cruzamento para reforçar como olhar para o cliente reflete a nossa cultura e como que cada pessoa que estava, né, que vive na Rodobens, que participa desse mundo que é a Rodobens, tem esse potencial de ser protagonista, né? Então, eu Legal. tentei trabalhar essa consistência. Todo mês a gente tinha esse momento de interagir com as pessoas, reforçava essa mensagem com todos os colaboradores, porque é uma forma de marcar, né? Uma forma Exato. de fixar, de recuperar isso, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente tem as nossas tarefas, as nossas atividades, e a gente fica no piloto automático, e é normal, por causa dos nossos compromissos, das nossas preocupações. Nós somos seres humanos, né? Nós não somos máquinas. Então, a gente precisa que, né, nesse trabalho de cultura tenha essa consistência, esse reforço, né? E uma demonstração também muito clara da liderança. O que acontece na Rodobens? Eu posso falar com segurança que eu já interagi com várias pessoas de mercado e falo, muitas pessoas trazem o desafio de que eu preciso vender
experiência do cliente para minha liderança, né? Uhum. Na Rodobens eu não tive essa dificuldade, né? O nosso corpo diretivo acredita muito na centralidade do cliente, né? Então o desafio que nós tivemos lá foi como que a gente traduz a estratégia, traduz a cultura Aham. para a experiência do cliente. Então eu nem coloco isso como um desafio porque a gente acabou não vivendo isso na Rodobens, né? Quando a gente fala de cultura, as nossas lideranças vivem a cultura, né? Os nossos Legal. diretores vivem a cultura e apostam muito também na experiência do cliente para isso. Não, e até atrelado a esse teu racional, eu queria entender de você como você enxerga o papel da liderança para realmente transformar o CX dentro da organização. Boa. Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente, né? Porque desde o momento que eu assumi o papel de líder, eu falei, eu entendia que como um líder, né, de começo de carreira, eu precisaria ter um vetor dessa experiência do cliente e ao mesmo tempo entender o nível de maturidade que a gente tinha na companhia Sim. como quanto a isso, né? E como, né, desenvolver, né, esse apoio da nossa liderança. E o que, que eu trago para tentar responder esse seu questionamento, Cris? O papel do líder ele tem que manter vivo esse tema como algo relevante na companhia, Organização. né? Então, qual é a oportunidade que a gente tem para inserir, né, o impacto em um cliente, inserir a necessidade de um cliente, inserir a oportunidade para endereçar uma dor de cliente numa reunião que a gente tem? O líder tem esse papel de ser protagonista e não deixar se passar sem Uhum. falar sobre isso, né? Sim. Então, seja você um coordenador, né, no começo de carreira da liderança, um gerente, um superintendente, um diretor, ou um próprio presidente e CEO de uma companhia, eu enxergo que o principal papel para disseminar a experiência do cliente é ser essa pessoa que garante que a gente vai falar sobre cliente em alguma pauta, em algum momento, porque a gente não pode deixar essa discussão, né, ficar muito matemática, ficar muito, né, lógica Uhum. e não colocar o elemento cliente, que é quem a gente tem que gerar valor, né, junto com Exato. os nossos acionistas e com os nossos colaboradores. Não, a gente não pode deixar o cliente de fora dessa equação. Então, eu reforço que eu enxergo que esse é o principal papel e que desde o dia um eu tento fazer como líder de experiência do cliente na companhia. É o que eu vejo muito em muitas organizações que esse assunto, as empresas que realmente elas avançam, elas têm o que você está falando, né? Essa visão ser top-down. Então, assim, ser uma necessidade que os líderes eles tragam, independente da posição ali, que eles tragam sempre o tema do cliente. E eu vejo que as empresas que estão cada vez mais maduras em relação ao tema, elas conseguem fazer o depara, né? Colocar o tema cliente, mas trazer os resultados financeiros e até de estratégicos, né? Os objetivos estratégicos da organização relacionado ao tema cliente. Porque como você falou lá atrás, né? Sem cliente não existe, né? E como a gente correlaciona todas as ações que a gente tem de experiência com o cliente com otimização de recurso, com gerar uma experiência melhor, com retenção de clientes, fidelização de clientes, entre outras coisas, né? Ti, eu gostaria de saber, dentro dessa jornada, né, desde trainee ali, que você está sempre focado ali no tema experiência do cliente, quais foram os principais aprendizados que você teve nessa questão de tracionar a gestão de experiência lá na Rodobens? O principal aprendizado, Cris, foi resiliência, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com a experiência do cliente, né, nós temos aquela chama de que, olha, Quero fazer eu tudo quero- acontecer. exato, eu quero fazer tudo acontecer, né? A gente precisa fazer muita coisa, Sim. mas a gente precisa entender, né? Quais são os recursos disponíveis, quais são as prioridades, né? O que que a gente, né, tem de mais importante para resolver Uhum. e qual é a viabilidade de resolver isso. Entender o cenário do negócio, né? Exatamente, porque, igual você falou, né?
as empresas elas vão amadurecendo e sai na frente aquela empresa que tem uma visão já que vem da diretoria, né? Que acredita no tema. Mas a gente que trabalha com a experiência do cliente, a gente precisa saber também que nós precisamos continuar demonstrando esse valor, né? Exato. E aí, para demonstrar esse valor, é justamente isso, né? Entender quais são as prioridades, qual que é a estratégia, o que a gente precisa endereçar Uhum. primeiro. Então, você precisa ser resiliente para entender que, olha, a pessoa revolucionária que todo mundo é quando a gente começa a trabalhar com a experiência do cliente, ela vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Sim. Só que ela vai fazer aos poucos e isso vai sendo construído, vai depender do contexto que você está inserido. Então esse foi Legal. o primeiro aprendizado, né? A gente, né, recorrentemente recupera projetos ou iniciativas que nós planejamos no passado, mas infelizmente não foi o momento de endereçar em outro momento para aplicar uma necessidade que surgiu, né? Então eu estava Uhum. até semana passada numa reunião com o meu time, a gente recuperou um projeto de 2024 que a gente apresentou, que naquela época não foi tão, né, priorizado, mas que agora esse tema surgiu, né? Faz mais sentido falar sobre ele. Faz muito mais sentido falar Legal. sobre isso agora, né? Então, a resiliência ajuda a gente a entender que, olha, por mais que às vezes a gente não consiga fazer algo agora, a gente tá dedicando energia para fazer diferente o que é mais importante nesse momento, o que é mais estratégico, o que é mais relevante, e que no futuro, esse tema que agora talvez não seja priorizado, ele pode ser recuperado, Sim. né? Conforme a empresa amadurece, conforme a gente tem mais espaço, né? Tem maior possibilidade de implementar. Eu coloco isso como o primeiro aprendizado. Excelente. E o segundo é essa visão estratégica, né, Cris? Acho que Uhum. a gente não consegue, e a gente conversa bastante sobre isso, eu e você, né? A gente não consegue desassociar a experiência do cliente do negócio, né? Não tem Então, como. de que forma que a gente está conseguindo, né, traduzir os anseios que a gente tem em termos de melhorar a vida de um cliente, né, num reflexo positivo para o negócio, né? Então, não existe a empresa sem o cliente, também não existe o cliente sem a empresa, né? Exatamente. Então, a gente precisa mostrar para esse cliente que nós somos a empresa que ele tá buscando. Então, a gente endereçou ali a necessidade desse cliente e como empresa a gente precisa reforçar que, olha, esse cliente é importante para a gente, esse mercado é importante para a gente, cuidar desse cliente é importante, né? E desenvolve a nossa empresa, desenvolve o nosso negócio para o futuro, gerando toda uma sustentabilidade da empresa. Cara, excelente. Resiliência e visão estratégica. Muito bom. E quando a gente fala da Rodobem, ela tem vários segmentos, né? Tem automóveis, consórcios, serviços financeiros. Como você e seu time conectam tudo isso no dia a dia? Porque é um baita desafio, né? É um baita desafio, é um time super enxuto, né? Aham, Então, é um time guerreiro, é um time herói, porque nós somos um departamento corporativo que atua, né, e apoia essas 5 unidades de negócio, né? aham. Então, é, um ponto, uma curiosidade, e eu verbalizo isso insistentemente. É, trabalhar na Rodobens é tão gratificante e tão empolgante para mim, porque eu posso começar o dia falando sobre o mercado de consórcios e Aham, terminar o dia falando sobre, tipo, venda de carro, sabe? aham. Venda de carro em Mato Grosso, ou o que a gente pode fazer para levar o nosso cliente para o pós-venda de veículos comerciais. Então, assim, é estimulante você falar, eu tô navegando 5 mundos, mas que de alguma forma, como a Rodobens construiu esse ecossistema, eles se conversam, né? Legal. Porque a porta de entrada de uma dessas unidades pode Pode levar a refletir outra. a outra dessas unidades, né? Legal. E como que a gente se organiza, né? A gente busca desenvolver rituais que sejam o mais homogêneos possíveis em termos de metodologia, Sim. né? Então, quando a gente fala de ferramentas de experiência do cliente que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente tenta padronizar. Mas quando a gente fala de aplicação dessas ferramentas, a gente traz o contexto do negócio. Uhum. Então, o time ele precisa entender desse negócio para olhar para a ferramenta, né? E saber de que forma aplicar de modo mais adequado em cada um do negócio. Então, Legal. nós temos pessoas que são generalistas, né? Nós temos pessoas que falam sobre as 5 unidades de negócio, que entendem, né, o que for possível dessas 5 unidades, porque uma vez que a gente é generalista, a gente não consegue ter a profundidade do negócio, mas a gente tem essa visão para conseguir atender todas essas unidades, e é claro que a gente dedica o nosso tempo
de uma forma diferente a cada unidade de negócio. Aí Sim. está associado aos desafios, à estratégia da companhia. Mas nós estamos falando hoje de 13 pessoas na Rodobens, dentro de todos os nossos desafios ali de experiência do cliente, que tenta ser esse ponto de apoio, né? Aham. Então a gente tem o nosso time que olha para as plataformas e o nosso time que olha para estratégia e rituais de CX. Então, né, 13 pessoas incluído a mim, né, que tenta, né, fazer esse trabalho. Então a gente sempre correlaciona método, a gente generaliza porque é ferramenta, Sim. é metodologia. E aí a aplicação a gente particulariza. Né? Ah, Legal. em automóveis, como que vai funcionar? Em consórcio, como que vai funcionar? Né? Em seguros, como que vai funcionar? A gente tem que se organizar nesse formato para simplificar, porque é muito trabalho. Porque para cada unidade de negócio, e dependendo da jornada, as expectativas, percepções dos clientes são totalmente diferentes, né? Mas de certa forma, eu acho que vocês estão fazendo um bom caminho, porque tendo as mesmas tecnologias, isso vira um habilitador para facilitar o dia a dia, né? Sim. Dentro da organização, de análise de processos e tudo mais, mas realmente precisa ter o contexto ali, né, de cada negócio, de cada nuance de negócio ali. Perfeito. E quando a gente fala de coletar, analisar as percepções ali, os feedbacks dos clientes, como vocês fazem isso hoje? Boa. Cris, acho que esse é uma das grandes atividades do nosso time, né? A gente precisa não só coletar, mas, né, transmitir isso para as pessoas e executar a partir disso, né? Legal. A gente aplica a metodologia do NPS dentro da companhia como nossa principal ferramenta de voz do NPS System, cliente. né? Na perspectiva de NPS System, né? Não o Então, NPS pela métrica, mas como exato. sistema. Exato, a Legal. gente, né, nesse processo de amadurecimento da área de CX dentro da Rodobens, a gente teve esse desafio de, olha, o NPS, pessoal, não é uma pesquisa e uma nota. O NPS é um conjunto de rituais que geram um sistema, eu até brinco hoje em dia lá na empresa, que é o PDCA da experiência do cliente. Exato. Para simplificar, né? Para as É, outras áreas até. Exato. Então a gente construiu todos esses rituais e a gente trabalha assim. A nossa estrutura em termos de processo é o NPS, mas quando a gente fala de coletar percepções, coletar feedback, a gente trabalha na perspectiva de voz do cliente. Legal, Porque esse ótimo. cliente pode estar interagindo conosco em diversos canais, ele pode estar verbalizando isso ou não, ele pode Sim, estar se comportando de forma a transmitir essa voz dele, esse sinal dele pra gente, né? legal. Então, a gente hoje tenta posicionar esses pontos de captura em toda a jornada do nosso cliente. A gente Uhum, sabe que eventualmente nós vamos ter fases dessas jornadas, né? Algumas jornadas prioritárias dentro de uhum, um ciclo de vida que são mais relevantes, que são sim. mais estratégicos, são mais atrituosos. Mas a gente precisa garantir que a gente acompanhe todo esse ciclo de vida, várias jornadas sendo capturadas para entender onde que estão momentos mais críticos ou de atenção ou não. E aí, quando a gente fala de coletar em si, a gente olha para pesquisas de NPS, Uhum, naturalmente, mas o que essa pessoa está falando na central de relacionamento, o que essa pessoa está trazendo em canais como redes sociais, Reclame Aqui, ouvidoria, Banco Central, porque nós somos uma empresa de serviços financeiros que tem a essa regulamentação, regulação, né? regulamentação por meio do Banco Central. O que os nossos clientes estão trazendo lá, né, nos pontos de coleta da montadora. E Uhum, também a gente vai a campo, né, para legal. falar com esses clientes, para interagir com eles, para fazer um aprofundamento nesses detalhes que surgem quando a gente coleta essas percepções e dores. Então a gente tenta permear todo o ciclo de vida, a gente é super democrático em termos de canais, monitora comportamento também. Depois isso dá um trabalho enorme, né, pra gente analisar, decodificar isso, é inegável, mas a gente precisa olhar para o todo para garantir que a gente não esteja perdendo nada, né? Mas com tudo isso, mesmo com tudo isso, Cris, eu reforço, né? O mais importante é fazer algo, Uhum, né? A gente hoje dedica mais tempo na execução de ações do que no para trabalho de resolver coleta alguma coisa. para resolver alguma coisa Legal. para esse cliente, né? Eu acho que coletar por coletar, a gente não está transmitindo a mensagem que a gente deseja para o nosso cliente. A gente Sim. precisa garantir que
né, o nosso time esteja fazendo algo com isso e que todas as pessoas da companhia estejam dedicadas também a atuar a partir dessa voz do cliente, né, voz do nosso parceiro de negócio. Então, esse Uhum. parceiro de negócio que eu mencionei para você lá atrás, ele é muito importante também para, Demais. né, nos ajudar a entender o que se passa com os clientes, né? Então a gente tenta ser o mais democrático possível para coletar essa voz do cliente e direcionar o nosso tempo para execução. O que a gente está fazendo com o que a gente está coletando para melhorar a experiência desse cliente, a experiência desse nosso parceiro. Excelente. Até dando dica, e aqui, ó, esse foi, acho que é um dos pontos mais altos, assim, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvidas Uhum. em relação à pesquisa, né? E o que fazer com isso. E eu acho que você trouxe um insight muito valioso aqui, Ti, porque utilizar um NPS como sistema, o ciclo PDCA, Sim. né, de CX ali, é fenomenal. Então, basicamente, você coleta, né? Você trata, tem coisas que você vai conseguir tratar muito rapidamente, tem outras coisas que você precisa colocar num plano e dá o feedback para o cliente ali, independente de qualquer outra coisa. No entanto, não se prender só ao NPS, porque NPS é uma métrica, tem um NPS relacional, o transacional, né? Mas é uma métrica única, Sim. né? Então a gente tem que entender qual que é a realidade daquele momento de jornada daquele cliente, para aí sim, com a visão que você trouxe de tratar mais isso como um programa de voz, que faz muito mais sentido, né? Porque aí a gente consegue trazer todas as vozes, independente do canal, independente se é uma pesquisa ou não, né? Para a gente ter uma área de Customer Insights, vamos dizer assim, né? Exato. Para ficar bonito. Insights sobre os clientes, né? Então, pessoal, não é difícil. Como o Ti mencionou, é algo que precisa começar, né, Ti? Captar e entender que a pesquisa ou o início de um programa de voz é uma forma de você começar um trabalho, mas isso não é o final, né? Exato, exato. A gente foi um desafio pra gente ter todo esse amadurecimento na Rodobens, Tenho não certeza que você não tinha essa visão quando você entrou lá como trainee, né? Foi na foi jornada na mesmo. jornada, foi aprendendo, foi conversando, participando de meetups, né, Legal, conversando com as pessoas de mercado. A gente carrega muito do que a gente aprende nessa troca com a comunidade de CX para dentro de casa, né, legal. aplicando no nosso dia a dia. E não foi de uma hora para outra, né? Igual a gente falou de cultura, Cris, quando para a gente amadurecer esse nosso programa de voz do cliente na Rodobens, a gente precisou, né, conquistar o aval das lideranças para poder executar essas melhorias, mas também sabendo que isso iria refletir um ano, depois de um ano, quando a gente tivesse já, né, uma forma de comparar os resultados, a evolução dos resultados, demonstrar o valor. Então, a gente começou pequeno, né, para mostrar que tinha um caminho alternativo Uhum. quanto à coleta de voz do cliente na Rodobens. E foi construindo isso paralelamente ao, né, o processo que a gente já tinha, né? Então a gente tinha, vou fazer uma comparação nessa linha do NPS que você trouxe. O NPS transacional, que olhava para um momento da jornada, que era para a gente onde nós medíamos a percepção do nosso Uhum. cliente. A gente falou assim, pessoal, olha, temos a alternativa também de olhar para todo o ciclo de vida. Tá? Mas a gente não vai trocar um pelo outro agora. A gente vai construir essa segunda visão, trazendo mais a perspectiva de sistema Uhum. para demonstrar o valor dela, para que no futuro ela seja a visão oficial, né? Uhum. A visão prioritária da companhia. Então a gente precisa daquela resiliência que eu mencionei, a gente precisa dessa visão estratégica para entender que assim, né, o objetivo é evoluir, não necessariamente, né, trocar ou substituir o que a gente já tem de processo implantado de voz do Sim. cliente. Então a gente teve uma jornada que hoje, depois de 2 anos que a gente começou a fazer esse trabalho, junho de 2023, depois de 2 anos eu posso falar para você que, né, a gente já está começando a ter mudanças
mudanças concretas, né, com essa perspectiva de sistema, né, de olhar para o Legal. NPS como sistema na companhia, porque a gente foi construindo isso nesse período, né, demonstrando valor para as lideranças, para que a gente começasse, né, a evoluir o nosso programa de voz do cliente de uma forma mais robusta, mais sustentável, né? Então nunca é de uma hora para outra. Bom, legal. E quais tecnologias e ferramentas que vocês, que assim, que você acha que foi fundamental para acelerar o programa de experiência do cliente na Rodobens? Cris, a gente, como a gente sempre prioriza processo dentro Tá. do time de experiência do cliente, né? Então, ferramenta, ela precisa estar associada Ao ao processo. processo. Ótimo, Então, excelente. a gente priorizou desenhar o processo e executar esse processo, mesmo que isso onerasse, No né, primeiro no primeiro momento ali. momento, a nossa eficiência, a capacidade de entrega, mas que depois, a hora que nós tivéssemos a ferramenta, a gente está falando de escalar, né? A gente não está Exato. falando de desenhar processo, né? Então, Uhum. eu vou pedir permissão para falar que Claro. antes de olhar para ferramenta e plataforma, tecnologia, a gente olhou muito para processo. Então, a gente sim viveu muito de Excel para conseguir, Uhum. Excel e PowerPoint, pacote Office para conseguir Na veia ali, demonstrar, pacote bem Office na raiz. veia para conseguir demonstrar os nossos processos. Aí Legal. hoje sim a gente, né, já está falando Claro. de discussões de ferramentas, pelo menos de coleta de voz do cliente, a gente tem sim o Sim. nosso parceiro que nos ajuda, que traduz todo o nosso processo para dentro de casa. Então, essa plataforma de voz do cliente é essencial, né? A gente Otimiza demais, né? otimiza muito, né? Esses fluxos automatizados, personalizados, em que momento falar com o cliente, como se comunicar com ele, de que forma já coletar esse feedback de um modo minimamente estruturado. Então, essa ferramenta a gente tem, essa ferramenta Legal. de voz do cliente, ela é essencial, né? Hoje a gente está discutindo, né, como dar esse próximo passo, né, para que integrar os canais. Então Uhum. é isso que eu venho apostando para o nosso próximo ciclo aqui de experiência do cliente na Rodobens. A gente ainda está, né, com a nossa plataforma de VOC que nos ajuda nessa coleta, Uhum. partindo para um processo de como, né, analisar isso de forma conjunta. E aí outras tecnologias que nos ajudou no desafio de experiência do cliente como um todo na Rodobens, aí eu saio um pouco do departamento para falar de cliente na Rodobens, né, foi olhar para uma plataforma de CRM robusta que nos Legal. ajudasse, né, a ter um atendimento ao cliente, um atendimento a um lead, um atendimento ao nosso parceiro, que carregasse o histórico dessa pessoa para que no momento de uma interação a gente, né, sabia se esse cliente já estaria repetindo algo ou estaria trazendo algo, fato novo, né? Otimizasse esse atendimento pelos canais que a gente disponibiliza, seja um canal de voz, seja um canal de texto, um WhatsApp, né? Uma rede social para Legal. interagir com esse cliente. Então, essa ferramenta de CRM, ela foi muito importante. A gente está falando de uma ferramenta que começou a ser implantada na Rodobens em 2018, então também tem esse ciclo de amadurecimento e desenvolvimento, e hoje é um grande diferencial para essa experiência. E aí um terceiro ponto, falando de tecnologias e ferramentas também, foi olhar para soluções de autoatendimento para o nosso cliente, né? Então, em Excelente. 2021, no final de 2021, a gente entendeu na companhia que era importante, né, ter um aplicativo para que o cliente pudesse gerenciar né, os produtos que ele possui conosco. Então, desde então, a gente vem trabalhando arduamente no desenvolvimento desse aplicativo. É algo que é priorizado pelo nosso conselho, pelos nossos acionistas, pela nossa liderança, porque se entende que o investimento que se faz para a experiência do cliente por meio do aplicativo, né, reflete numa fidelização, reflete no engajamento desse cliente conosco, né? Então, se eu pudesse colocar aqui, né, um terceiro elemento, desenvolver o aplicativo da Rodobens, que começou lá com o consórcio e hoje é um aplicativo multiproduto. Se você for um cliente da Rodobens que comprou um carro conosco, que tem um seguro e que, né, tem um consórcio, você consegue
já cuidar disso Isso tudo no ambiente digital no ali. nosso aplicativo, com autoatendimento, Que né? legal. Então, isso alavancou muito a experiência do cliente De também na certa forma, companhia. materializa digitalmente a experiência dele no ecossistema da Rodobens, né? Perfeito. Esse é o nosso desafio, né? De que forma que esse ecossistema também, né, seja enxergado pelo nosso cliente, né? De que forma que ele consegue viver isso. Então, por exemplo, eu sou cliente da Rodobens, eu tenho alguns desses produtos, óbvio, no meu aplicativo eu consigo ver lá, pô, os produtos que eu tenho, nossa, tem uma visão mais robusta desse ecossistema, então fez muita diferença. A gente tem números bem legais de termos de usuários ativos, né, de engajamento desses usuários. Fomos premiados recentemente num case na no Congresso Nacional das Administradoras de Consórcio, Que falando legal. sobre uma funcionalidade do nosso aplicativo. Então, é realmente algo que a gente considera como um grande diferencial da experiência do cliente da Rodobens. E não só para ele acessar o serviço que ele tem, mas como uma possibilidade de um ambiente virtual para ele ter mais serviços, Exato, né? exato. A gente priorizou a nossa estratégia para gerar o engajamento Engajamento do que ele já tem. do que ele já tem. Mas nós estamos justamente nesse momento para falar, olha, cliente, né, já que você reconhece o nosso aplicativo como uma ferramenta valiosa e você reconhece a Rodobens como seu parceiro do próximo passo, né, caso você ainda não acesse o nosso ecossistema, olha o que mais a gente pode prover para você. A gente está justamente nessa fase Que no legal. nosso aplicativo, né? Priorizamos o engajamento para construir a audiência, né? A gente está falando de um trabalho que se intensificou nos últimos 2 anos. 2 Aí anos. agora sim a gente entende que, olha, construímos uma base, né, fiel de usuários dos nossos aplicativos, temos a permissão deles de apresentar, né, novas oportunidades de negócio, e aí olhar para o aplicativo também como uma ferramenta de monetização. Excelente. E Ti, eu sei que você, cara, você é um grande estudioso. Você vai verificando, participa dos meetups, lê muito livro, imerge em muitos temas relacionados à experiência do cliente. E aí eu queria a tua percepção de futuro agora, não só na Rodobens, mas na área de CX como um todo. Na sua opinião, quais são as tendências mais fortes quando a gente fala de experiência do cliente para os próximos anos? Pensando no setor financeiro e automotivo. Boa, Cris. Essa é uma pergunta importante, né? Porque a gente, como profissional, precisa também, né, imaginar como que a gente vai se preparando para os desafios futuros, né? Então não vou esconder que eu recorrentemente reflito sobre isso e tento também levar isso para o time no dia a dia para que a gente se desenvolva. Eu não vou falar de inteligência artificial Já é uma porque já é realidade, uma né? realidade, né? Assim, se a gente não utilizar, e a gente está fazendo um trabalho muito forte na Rodobens com isso, a gente vem utilizando muito inteligência artificial no nosso time de experiência do cliente para, né, agilizar o nosso dia a dia e também entregar valor para o nosso cliente. Então, acho que não adianta falar, isso Uhum. é realidade. E algo que não se fala hoje, mas há algum tempo já se traz essa perspectiva quando a gente fala de experiência do cliente, eu vejo que ainda a oportunidade de amadurecimento é o conceito de total experience que a Uhum. Gartner trouxe há alguns anos, Sim. né? E a gente vê que, né, as empresas se preocupam com a experiência do cliente, se preocupam com a experiência do usuário, se preocupam com a experiência do colaborador e se preocupam com a experiência de canais. No caso da Rodobens, a gente tem o quinto elemento, né? Eu brinco lá que o nosso Total Experience tem mais um elemento que é o parceiro, né? Parceiro estratégico ali. Exato. Então, de que forma que a gente, né, integra os stakeholders para pensar em experiência, não necessariamente apenas na experiência do cliente, né? Então, eu tenho comigo que quando eu olho para o futuro da experiência do cliente, a gente vai tirar o termo cliente. A gente vai falar do futuro da Né? experiência do paciente, né? Exato. Que vocês fizeram um trabalho bem legal na comunidade. Então, é olhar para a experiência da pessoa, olhar Isso. para a experiência, né, de quem está interagindo. A gente pode estar falando aqui até da experiência do agente de De IA IA, que exatamente. está ali, né, com essa pessoa que no final é o nosso cliente, né? Então acho que para o futuro o nosso desafio é ser mais agnóstico quanto a
na experiência de quem, falar assim, a gente precisa pensar na Mas experiência. Do como um outro lado, todo. temos uma pessoa, né? Qual é o mapa de valor dessas pessoas, de que forma que a gente entrega valor para ela, como que elas impactam dentro do nosso ecossistema, da cadeia de valor do nosso negócio e constrói a experiência, independente de qual que é, de quem que é esse stakeholder, de quem que é essa pessoa. Nossa, muito legal a sua visão, porque a comunidade já vem com esse movimento. Antes a gente falava, até no All Summit, no primeiro lá, evento de experiência do cliente, né? Só que já no segundo All Summit, a gente já quis tracionar o tema gestão de experiência. Uhum. Porque a gente vê que tem experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência do parceiro, experiência, cara, vários tipos do paciente, como você falou, né? E quando a gente fala, até quando a gente fala de saúde, está sendo muito usado experiência na saúde, porque o pessoal já entendeu que é um ecossistema que tem muitos atores, né? Uhum. Tem um paciente, tem um médico, tem os colaboradores, tem os familiares, né? Então, o termo Total Experience faz total sentido nessa questão de gestão de experiência. E eu acredito que vai ser uma tendência também, porque cada vez mais, é lógico, a gente fala da experiência do cliente, porque quando a gente alinha com o resultado financeiro, né, fica muito mais fácil da gente justificar determinado investimento, mas quando a gente pensa numa experiência total para as empresas que já estão nessa jornada da experiência do cliente, vai fazer muito sentido. É um caminho meio que sem volta aí, né? Sim, com certeza, Cris. Eu acho que é um ponto importante e fui até pensando em alternativas, né? A gente, né, voltando um pouco no conceito de experiência do cliente, tem lá a obra de Experience Economy do Aham. Joseph Pine, que também é algo que ajuda a gente a abrir muito a cabeça para essa discussão do Total Experience, né? Mas se a gente também for refletir para o efeito que as redes sociais têm hoje no nosso dia a dia, né? A gente pode falar até de comportamentos que derivam em clientes que, né, em pessoas que direcionam a atenção desse público. Será que a experiência do cliente ela não pode ser esse elemento de, né, reforçar o porquê que despender o seu tempo como pessoa para uma empresa, né, não seja um caminho, né, mais enriquecedor para você, né? Exato. O Fred Reichheld, no último livro dele, ele fala Aham. muito sobre isso, né? De que forma que a gente enriquece a vida do nosso cliente, né? Se a gente olhar isso numa perspectiva apenas financeira, a gente vai tomar uma decisão, a gente vai ter uma interpretação equivocada sobre Exato. isso, né? Então, enriquecer a vida dessa pessoa com o gatilho de valor que ela quiser considerar. Poxa, será que a empresa ela não pode também se colocar por meio da experiência do cliente como esse elemento de atenção, né? De aproximar esse cliente, né? Usar formas de gamificação com seus produtos para que esse cliente vivencie mais o ecossistema, interaja mais com a empresa, se relacione mais com essa empresa e não pense nela apenas como, né, uma execução de serviço, né? Eu vou trazer um exemplo de um desafio que a gente vive em varejo automotivo. Quando a gente tem um carro, né, e a gente vende carro e presta serviço para esses carros, o nosso cliente pode olhar e falar assim: eu vou para a Rodobens para comprar o meu carro e eu vou para a Rodobens para consertar o meu carro. Não, não é isso que a gente quer. A Uhum. gente sabe que a cadeia de valor de um cliente que tem um carro é muito mais do que isso. Ele Exato. usa o carro dele no dia a dia. Então, de que forma que a gente se faz presente no dia a dia desse cliente para que ele também derive mais atenção para a gente, né? Então, como que a experiência do cliente pode ser também um vetor dessa economia da atenção? Concorrer com redes sociais, concorrer com outras atividades que hoje tomam tempo do nosso cliente para que esse cliente interaja cada vez mais com a companhia, né? Será que esse também não é um caminho nosso para o futuro como Não, experiência? total, eu acredito muito, e pensando até na questão da nova economia, quando é falado, eu gosto muito desse conceito. Tem um conceito que traz, que eu venho falando sobre isso, do motor um e Sim. motor 2, né? O motor um é aquilo, é o teu core business, é o que você faz, é o que você entrega, você nasceu para fazer aquilo. Mas tem muitas empresas já tracionando o motor 2, que é o quê? Putz, como eu posso agregar mais valor ali dentro daquele core business que eu já tenho? E às vezes o agregar mais é exatamente a questão de, putz, oferecer um serviço. Sim. Será que dentro do nosso ecossistema,
que esse cliente já está dentro, a gente não pode agregar ainda mais valor para ele com alguma coisa adicional? O que ele realmente necessita, né? E aí é muito bom, né? Porque a partir do momento que você tem essa visão do ecossistema, você tem uma visão mais a longo prazo desse cliente. Então, consequentemente, possivelmente vai aumentar o lifetime value teu com ele, Sim. né? Você aumenta a fidelização. Então, assim, cara, é um assunto que a gente pode ficar aqui, ficar horas falando que vai ser muito bom. Ti, eu queria entender o que você acredita que será o grande diferencial competitivo, essa é a pergunta de 1 milhão, hein? De CX no futuro. Pessoas ou ter, né, colaboradores que consigam, né, entender quem que é esse cliente e traduzir a necessidade desse cliente dentro dos processos e atividades. Acho que a gente volta para o tema de cultura, né? A empresa que vencer na cultura centrada no cliente, ela vai ser a empresa com diferencial competitivo, porque é muito fácil a gente falar que, olha, eu sei o que é a experiência do cliente e nós somos focados no cliente porque nós somos clientes, mas temos muitas ferramentas, temos muitas metodologias, temos muitas técnicas que a gente aplica para que efetivamente a gente tenha um fluxo de geração de valor para esse cliente, né? Então, o que funciona para você como cliente, o que funciona para mim como cliente, o que funciona para qualquer pessoa como cliente, não necessariamente é a resposta absoluta, né? Então, eu acredito que a gente vai voltar para esse tema de cultura e vai falar assim, a empresa que está conseguindo melhor reforçar essa cultura de centralidade no cliente, gerar essa assimilação pelo seu time, e, né, engajando esse time para poder executar as suas atribuições, essas responsabilidades, entendendo o impacto lá no cliente de uma forma efetiva, vai ser a empresa diferente numa perspectiva de experiência do cliente, porque todo mundo vai precisar fazer isso, quem fazer isso de uma forma mais assertiva e de uma forma mais adequada, trazendo todos os atores envolvidos, a gente falou aqui de colaboradores, mas parceiros, né? Parceiros de implementação, de soluções, de tecnologias, consultorias que ajudem esse trabalho também. Quem conseguir, né, orquestrar melhor a cultura por meio de todos esses atores que fazem parte de uma empresa, com certeza vai ser a empresa que vai se diferenciar. Não estou fazendo nenhuma demagogia quando eu falo que experiência vai continuar existindo, né, enquanto existir empresa, né? Acho que isso já é um tema que está cristalizado, né? Então acho que a gente vai muito nessa linha de cultura e execução dessa cultura. Quem conseguir implementar essa cultura de uma forma mais assertiva e garantir que ela esteja sendo executada de uma forma que gere valor para todos os atores nesse ecossistema, com certeza quem vai se diferenciar aqui para o futuro. Excelente, excelente. O tempo passa rápido. Super obrigado mais uma vez. Muito conhecimento, né? Aula aqui de maturidade de CX, de como que aplica na prática. Muito legal, pessoal. Para quem quiser se conectar contigo, como que faz? Cris, eu tomei uma decisão no final do ano passado de não ter mais Instagram. Olha aí. Então, vocês não vão me encontrar no Instagram. Mas eu garanto que o joguinho de xadrez você tem no... Tenho, pode me procurar no aplicativo de xadrez, a gente vai se encontrar lá, mas brincadeiras à parte, eu acho que minha principal rede de contato hoje profissional é o LinkedIn. Legal. Então, o pessoal pode me encontrar como Thiago Katzael, meu nome, né, meu perfil tá lá disponível, perfil aberto, e fico super à disposição aí para interagir com todos os membros da comunidade, para que a gente vá, né, cada vez mais se desenvolvendo como mercado de experiência do cliente, como profissionais, aí, impactando as nossas empresas. Maravilha, Ti. E pessoal, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, no CX Cash. É um prazer. Toda semana agora a gente vai ter um novo conteúdo aqui para falar sobre gestão de experiência do cliente, gestão de experiência do colaborador, paciente, tudo relacionado à gestão de experiência. Também a gente está no Spotify, então se você está aí no trânsito, querendo tá na malhação, fazendo sua corrida, coloca no Spotify enquanto você faz sua atividade. A gente está aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.